Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Move Work Podcast. Aqui é a Suene Sacal e hoje eu estou numa missão especial, lançando Move Work Mulher, um espaço onde serão vários corações de várias mulheres compartilhando sobre a sua jornada na área física, na área espiritual, no empreendedorismo, ou seja, no universo feminino. E claro, para presentear a todos vocês. E hoje aqui nessa estreia nós estamos com as Mulheres Diamantes. Mulheres Diamantes é um projeto da Movework editorial, no qual reúne história de mulheres. E aqui ao meu lado recebo a Janira Laranjeira, daqui a pouquinho ela vai se apresentar. À minha frente, Roseli Gomes e ao lado dela, a Laiane Freitas. Pode se apresentar um pouquinho, conta um pouquinho sobre quem é a Janira. Bom, eu sou uma mulher negra, saí da comunidade, né? Origem CPA. Então, e como todas nós mulheres, temos uma história de superação, uma história de vitória. Hoje, socialmente, eu estou numa função pública, delegada de polícia, há 12 anos. Estive à frente, estou à frente da pauta de mulheres, dentro da minha vida, né? Eu trago isso como uma missão de vida. E institucionalmente eu já estive à frente há 5 anos à frente dessa pauta, e hoje nós estamos aí com o Instituto, o Movimento Voz, e lógico que todo esse movimento e esse cuidado com mulheres, ele só veio ser despertado quando a gente se reúne, quando eu conheci também a Su, e que vai dando força para que a gente continue, para que a gente avance um pouco mais nesse cuidado para com as mulheres. E uma das formas da gente estabelecer esse cuidado e mostrar é contarmos a nossa história. Então, nós estamos aqui, lógico, pela liderança da Sueli, que nos motivou a contar a nossa história nesse livro Mulheres Diamantes, uma jornada transformadora. E é sobre isso que é o nosso bate-papo hoje, né, Su? Exatamente. Então, eu sou essa mulher que está aqui hoje na segurança pública, mas na vida das mulheres, aqui mostrando que somos capazes de transformar o ambiente. E a nossa voz nos liberta, né? E a nossa voz nos liberta, com certeza. O É uma... movimento voz. Exatamente, é a frase que está no livro. Isso, a minha Bom, frase, é a sua justamente. frase. Você falou que é no CPA, mas você é Sou cuiabana? cuiabana de Chapecruz, Ah, aí. também sou. Nasci no Barra Dom Aquino, né? Mas com 2 aninhos de idade fui pro CPA e estou lá até hoje. Seja bem-vinda, Janira. Seja bem-vinda a essa jornada que nos transforma, porque escrever nos transforma, nos liberta e nos cura. Eu passei por esse processo e hoje incentivo mulheres a escrever sua história, não só para impactar e ajudar a transformar a vida de outras mulheres, mas na verdade é para se transformar. Laiane, se apresente. Bom, sou Laiane Freitas, né? Uma cristã, uma mulher muito sonhadora, hoje empresária no ramo do marketing, agora escritora, graças ao apoio da Sueli, e uma mulher muito feliz, né? Realizada, porque de onde eu saí, hoje eu estou, eu vejo que Deus ele faz qualquer coisa quando existe pessoas e mulheres determinadas. Muito obrigada por ter me convidado, por estar aqui. Eu que agradeço, né, por você ter aceito o convite de escrever a sua história. E o gostoso é a jornada, né? Nem sempre é de fato aqui, né? Eu falo assim, esse aqui é o sonho materializado, mas por trás dele existe muita caminhada, existe muita história, existe muito choro, né? E isso daqui, eu fico honrada quando uma mulher, sabe, ela aceita, fala assim, porque teve pessoas, mulheres que aceitaram o convite, mas que pararam no meio do caminho, porque não conseguiram colocar para fora a sua história. E tem gente que foi para o primeiro, foi para o segundo, está indo para o terceiro, que passou esse processo. E eu falo assim, gente, o que é que você tem que aprender? Essa é a verdade. Por que, que escrever te liberta? Porque ali você vai reviver memórias e ali você vai sendo curada, né? Eu que me sinto honrada de ter vocês, de vocês terem aceitado o desafio. Roseli, se apresente para nós. Eu sou a Roseli Gomes,
Mãe do Pedro Eduardo, gente, um príncipe. Graças a Deus, eu sou muito feliz por Deus ter me dado um filho maravilhoso. Hoje, atuante como cirurgiã dentista, há 8 anos na profissão, mas o meu começo, meu início, eu falo, sou uma mulher improvável, como todas nós que estamos aqui, nós fomos improváveis, né? Furamos a bolha e conseguimos estar onde estamos hoje, uma história linda, de família humilde, saí do nada, literalmente do nada, e a gente conseguiu mudar a nossa história, mudar a nossa realidade e trazer isso para o livro é muito gratificante. E eu falo que isso é honrar a nossa história, não ter vergonha do que a gente já viveu, e isso é honrar a nossa história. Sim, que lindo. Olha, esse vai ser um podcast assim, muito especial. Além de ser o primeiro, de ter essas mulheres com histórias impactantes, eu já começo a me emocionar. Porque quando eu olho para a Roseli, eu lembro da história dela. Eu lembro que ela compartilhou ali no livro. E você não tem ideia do que cada uma passou nesse processo para chegar hoje a ser admirada, né? A ter o sucesso. Fala assim, doutora Janira, né? Todo mundo olha ela, aquela mulher empoderada, sabe? Mas quais foram as dores que ela passou para ela ser quem ela é hoje? Ninguém sabe que ela foi a única mulher na academia, que ela, sabe, foi nomeada? Não, foi. Tomei posse de Tomei cadeira posse. de rodas. Isso, tomou posse de cadeira de rodas, mas ninguém sabe disso. Da história da Laiane e o pós, o depois, né? A conexão. Ela contando, nossa, eu cheguei sem nada. Eu não tinha nada. E hoje, olha aqui, eu tô lançando um livro, tô escrevendo. Então, gente, essas histórias que conectam, essas histórias que nos inspiram. Eu sou apaixonada. Hoje eu falo, sou apaixonada por escutar histórias. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse sentar, ajudar mulheres, porque eu trabalho com mulheres já tem quase 20 anos. Então, assim, eu conheço várias histórias de mulheres. Mas quando você senta para você ouvir, para você entender o que tem por trás daquele coração daquela mulher, é completamente diferente das conexões que a gente faz durante a nossa jornada, né? Sim. Lai, como foi para você escrever uma jornada transformadora? Su, eu lembro que eu topei de imediato o convite, né? De fazer Como parte. todo mundo, era eu quero, eu vou. Na Só que eu não caminhada. imaginava o que viria depois, né? E aí eu conto muito assim, lá na igreja, para as mulheres, pra gente. Esse livro, antes de ser meu sonho, foi um sonho de Deus. Porque uma semana antes, Deus usou a pastora para dizer: filha, eu já tô preparando tudo. Vai chegar o convite e você vai, porque tem mulheres que precisam ouvir. Quem diz, nunca que eu imaginava que alguém precisava ouvir que eu era manicure e fui manicure a vida toda e achava que eu tinha nascido só para isso. Nunca. Então, naquele momento, quando você chegou até mim, eu entendi que tinha propósito de Deus, e aí eu falei assim: Su, eu tenho um método que chama lapidar, porque eu acredito que todas as marcas são diamantes, e a partir do momento que lapida ali, põe estratégia, o sucesso ele vem. E aí você falou assim: então Deus tá no negócio. Então eu lembro que teve muito impedimento, eu me sentia travada em alguns momentos, e aí as coisas começaram a ficar difíceis, até que um dia eu olhei e falei: não, hoje eu vou sentar e vou escrever, e aí fluiu, porque sempre foi um sonho escrever minha história. Eu falava assim: um dia eu vou contar minha história de vida. Então foi um processo assim que teve muita dificuldade, mas eu entendia que tinha propósito de Deus. E eu fiquei muito feliz. Mas tudo que a gente se propõe a fazer, que Deus está no negócio, é mais desafiador. Não vou falar que é difícil, não. É desafiador. Porque demanda muito mais de você passar por aqueles obstáculos que vai acontecendo. Eu passei por isso, né? Antes de reunir mulheres como organizadora no Mulheres Diamante, eu aceitei o desafio lá atrás, em 2019, de escrever. Foi o meu primeiro livro de coautoria. E eu escrevi um pouquinho sobre a minha jornada empreendedora, como foi meu berço, né? Quando eu me travei na vida, e eu descobri isso com 30 e poucos anos, aos 16 anos de idade, quando meus pais sofreram a primeira falência, então ali eu me travei para o empreender. E eu fui me destravar durante a faculdade, que foi necessidade, né? Que a gente fala assim, a gente começa a criar uma vida adulta, a gente acha que é tudo fácil, e quando você vai ver, não é nada daquilo que você sonhou a vida inteira, né? Mas, enfim, em 2020 eu aceitei o outro convite do Mulheres de Diamante segunda edição.
Mulheres Diamante é um projeto da Movework do Carlos Endrigo, né? E hoje está chegando em quase 30 edições. Vocês verem, um projeto novo, tem 5, 6 anos agora, vai fazer. E aí me convidaram novamente para ser coautora no segundo livro. E antes, né, a gente só descobriu o nome do livro no final do livro, quando você escrevia, né? Eu hoje não, vou dando umas furadinhas, né? Eu já falei assim, não, eu quero escrever um livro com tal título, tal subtítulo, tem que ser assim, né, nessa linha, né? E antes não, antes você descobria só no final. E eu passei por isso, Laiane. Quando eu aceitei, né, todas nós passamos pelo processo de período de tempo para você entregar a sua história, né? E eu fui a última a entregar a minha história, fui assim já estava assim nos últimos minutos, já tinha passado o prazo várias vezes. E aí o Carlos mandou uma mensagem para mim e falou assim, Sueli, só falta você. Pelo amor de Deus, ou vai. Como que eu vou falar para as meninas que não vai ter livro, né? Eu falei assim, tá bom. Quantos dias esse mais ou menos, né? Ele falou assim, tem 3 dias. Eu falei assim, meu Deus. Só que eu tive 4 meses para me pensar no que eu ia escrever. E eu aceitei o desafio. E eu me travei. Travei, por quê? Porque dentro de mim falava assim, conta da sua história com a depressão, conta da depressão, conta com. E eu lutei contra aquilo. Eu falei, eu não vou contar. Como que eu vou contar? Eu já era líder. Eu trabalhava com mulheres, entendeu? E aí eu falei assim, como? Foi um negócio que eu passei sozinha. Eu não compartilhei com família, não compartilhei com ninguém, porque eu tinha uma vida muito estável. Então eu achava que aquilo que eu estava sentindo era muito egoísmo, entendeu? Eu não tinha problemas financeiros, não tinha problemas, lógico, problemas, né, conjugais a gente tem o período todo, né? Só que daí eu comecei a me sentir muito culpada por aquilo que eu estava passando. Só que ninguém sabia. Eu procurei, quando eu cheguei ao extremo, eu procurei um médico, né? Fui no psicólogo, e aí precisava de medicação, fui no psiquiatra, e eu ia aqui relutando aquele processo de depressão. E eu falei assim, não, como que eu vou, gente? Como que eu vou chegar perante a igreja? Entendeu? Como? Sabe? Eram muitos como que não aceitava. E aí eu falei assim, não vou tomar remédio, não vou nada, eu vou pro joelho, né? E eu fui depois, durante muito tempo, fui entender que a depressão que eu tinha era uma depressão espiritual. Por quê? Porque no decorrer da minha vida eu me afastei de Deus, ia só os domingos na igreja, ia por cumprir tabela, entendeu? Porque eu cresci ali, então todo domingo tinha que ir para a igreja. Então eu continuei a minha vida assim. E o que aconteceu? Eu não conseguia escrever sobre depressão. Só que eu achei que já estava tudo certo, já tinha resolvido. Eu já estava mais próxima de Deus, já tinha me reconectado, né? E aí um dia, faltava 3 dias para entregar o meu capítulo. E eu falei assim, o que eu vou falar? Como que eu vou começar a escrever sobre isso? Isso deu uma loucura, né? E aí eu falei, bem, eu já topei o desafio, falei, o pessoal tá todo mundo me esperando. Então eu vou escrever sobre a depressão. Chegou um dia antes, tinha 3 dias, passou um dia, no segundo dia, ó, pra vocês terem uma ideia, no segundo dia. Eu entrei no meu quarto, organizei meus filhos, a casa, falei assim, olha, a mamãe vai precisar ficar trancada. E aí, mas tá tudo bem, só preciso escrever, né? Como eu já tinha lançado o primeiro livro, então ele já sabia desse movimento que eu vinha vindo, de escrita. E aí, gente, eu entrei 7h30 pro meu quarto, eu saí 4 horas da manhã. Mas foi uma guerra que eu gritava, assim, eu pegava a travesseira e abafava o grito, o choro, e os meus filhos desesperados, e eu ainda tendo que consolar eles, né? Não, tá tudo bem, a mamãe só tá escrevendo. Então, assim, Deus tá aqui, Deus tá trabalhando, mamãe. E é verdade, foi um trabalhar na minha vida. Escrever cada palavra que eu colocava ali, eu gritava, cada palavra que Deus me levava, todos os momentos que eu passei ali com a depressão, sabe? E foi assim uma cura na minha alma, foi uma libertação. E é por isso que hoje eu falo que escrever nos cura, escrever nos liberta. Por quê? Porque nós visitamos todas as memórias o qual estão ali guardadas, que nós vamos, né? Que é aquela história, jogando debaixo do tapete. Nós vamos só jogando debaixo do tapete e vamos levando a vida. E quando a gente para dar atenção a tudo isso, isso traz a libertação para nós, né? Roseli, conta um pouquinho sobre a sua jornada. Como foi essa jornada de escrita?
A minha jornada de escrita, né, já começou um pouquinho antes, né, no primeiro livro. Quando você me fez o convite para escrever esse livro, já topei de cara. E assim, para mim foi muito importante. Eu falo que eu fiquei muito feliz porque aqui eu não falei do processo doloroso, de dor, né? Eu falei de transformação, porque foi a minha transformação profissional, é a transformação de vida, né? De onde eu vim, de mudança, de você não aceitar aquela realidade para sua vida. Eu falo que a decisão de mudar, né? E ela começa lá atrás, na nossa infância, na nossa adolescência, quando a gente olha para a nossa vida e fala assim, eu não nasci para viver isso daqui. Você Sim. sabe do potencial que você tem e do que você quer, a visão clara do que você quer. É não aceitar aquilo, né? E romper. Exatamente, né? E assim, escrever sempre foi um sonho de criança, de adolescente, de menina. E então, isso aqui é, que nem você falou, é a materialização de um sonho e que está aí cada vez crescendo, né? Eu estava muito tranquila na minha profissão e de repente isso aqui veio e transformou, mudou tudo. Mudou minha mente, mudou meu jeito de pensar em relação à minha vida, a olhar para isso como uma ferramenta para mudar outras vidas, né? Isso. E a gente serve de inspiração. Hoje eu recebo tantas mensagens de pessoas que se inspiram, né, na minha história, no processo que a gente já viveu, que nos acompanhou lá atrás e hoje vê a gente vencendo mesmo, né? Porque todo mundo tem suas fases sofridas na vida, todo mundo. Eu falo que um boleto para pagar e uma história triste para contar, todo mundo tem. Isso é verdade. fato, todo mundo tem. O que muda, o que nos difere é o que você vai fazer com aquilo, né? Como você vai transformar aquilo. Então, escrever esse livro aqui, eu contar minha história, a história dos meus pais, do nosso processo de vida, da onde a gente saiu, do improvável, do nada, literalmente do nada, é muito gratificante. Quando você fala assim, literalmente do nada, fica assim muito vaga, a pessoa não consegue ter uma definição do que é nada. Nada, é da extrema pobreza mesmo, tá? Da pobreza extrema. Assim, a gente era muito pobre. Eu falo que a gente morou em casa de, de barraco à lona, a gente saiu da periferia, e eu já, aos meus 11 anos ali, a gente catava lixo para vender sucata. Então, é do nada mesmo, entendeu? E estudar foi o que mudou a minha vida e foi assim, com muita persistência e você olhar e você não ter, onde você tirar e as coisas acontecem. Deus cria caminhos, Deus nos apresenta pessoas, Deus nos coloca em lugares que isso faz total diferença para a nossa vida. Por isso que a gente tem que ter o coração aberto e porque isso muda a nossa vida quando a gente respeita e se dispõe a estar em lugares que muitas das vezes a gente não acha que a gente não merece estar ali por conta da nossa escassez, da nossa falta de merecimento, a gente não quer estar, a gente fica ali recuando, mas quando você decide estar, a sua história muda, né? Eu sempre falo, decisão, ela muda toda a sua história, né? Primeiro vem a decisão, aí depois vem a ação. Porque a ação, sem a decisão, você vai agir por agir. E se você não decidir mudar aquilo que tá te incomodando, que tá te ferindo, que tá te travando, tá te parando, você não consegue romper, né? Sim, e eu falo que a nossa vida é fases, né? Cada momento da nossa vida a gente está passando por uma fase e aí você escolhe, isso tá bom para você, permanece ali, eu falo, na linha reta, não tá bom, eu quero mais, eu sinto que eu preciso de mais. Uhum. Então você precisa dar um outro passo, você precisa mudar para que as coisas aconteçam, é no movimento que as coisas acontecem, né? É verdade, eu sempre falo, movimento gera movimento, né? Isso. Quem tá parado, nada acontece. Janira, como foi essa jornada sua? Bom, foi bem complicada, né? Eu acho que eu fui a última a entregar. Mas é a mesma coisa, gente. Eu também tive esses momentos de começar a escrever, e eu escrevia muito nos meus plantões, né? Então, no momento de calmaria na delegacia, eu pegava para escrever, eu chorava, aí os colegas abriam a porta, chegava a ocorrência, eu tava com a cara daquele tamanho, com os olhos vermelhos, chorando e escrevendo. Porque assim, a gente revive, a gente para pra pensar toda a nossa história. Então, assim, de morar de favor, a minha história também é de escassez, é, de mais dos meus pais, né? De pobreza, de passar fome. Hoje a gente luta para esse acúmulo de coisas dentro de casa, porque hoje a gente entende que isso foi fruto de uma criação, da escassez que tiveram, né? Eu vejo nos meus pais e eles passaram isso para nós também. A gente também
acumula muita coisa em razão disso. Mas a gente está, esse processo de escrever, de contar essa história, além de reviver, a gente tem que olhar com um olhar de vitória, um olhar de satisfação. E muitas vezes a gente não nos permitimos. Então eu estava nesse local de não me permitir entender que eu sou uma vitoriosa, que isso me pertence, que é o ter esse sentimento de pertencimento. Isso aqui é meu, eu que conquistei. Então, por muito tempo, eu me calei. Por muito tempo, por tudo que eu vivi, até dentro da minha família, dentro de casa. Então, assim, eu sempre falo de relacionamento dentro de casa, porque é isso que nos direciona, é isso que nos constrói, é isso que muitas vezes vai fazer com que a gente repita esse comportamento ou que a gente faça uma reflexão e que a gente mude aquele comportamento, aquela vivência dos nossos pais. Então, por muito tempo, eu vi o silenciamento da minha mãe, eu vi a submissão, a dependência financeira, o meu pai que era o provedor, só ele que trabalhava, 3 filhos, desempregada, muita dívida, servidor público, todo o quadro de hoje, né? Muita dívida, muito empréstimo, muito agiota, empréstimo de dinheiro com juros, é tudo que o servidor público vive hoje. Não mudou da época da minha E infância. não é só eu, né? Creio que não seja só por quê? Porque eu também vim disso. Então, assim, eu cresci vendo, meus pais eram empresários, mas eu via, né? Como que o empresário ele precisava fazer. E eu criança, eu trabalhava junto no administrativo, era o quê? Era empréstimo de banco, era troca de cheque. Então, eu vivi muito isso. E quando eu cresci, eu falei assim, eu não quero nada disso pra mim. Pois é. Porque eu via a Isso correria que era, impacta a né? nossa Sim. vida e muitas vezes a gente repete comportamentos. Sim. Então, essa situação mesmo da liberdade do homem casado, principalmente, ter uma liberdade fora de casa, de sair, de curtir, e a mulher não. Então, eu sempre fui muito crítica acerca disso. Quando eu era criança, eu sempre critiquei essa liberdade que meu pai tinha de ir para o futebol, de ir para o carnaval, de ir para. E a minha mãe ficando cuidando da gente. Eu sempre questionei isso. Mas a minha família tem um histórico muito eu sempre falo, né, dos garanhões. Os homens podem, o homem que é homem é aquele pegador, né? Senão ele não é homem. E então isso foi muito naturalizado na nossa vivência e que a ponto de eu ver minha irmã criar meus sobrinhos e falar, não, tem que pegar mesmo, tem que ficar com vários para ele saber o que ele quer. Como assim? Ele saber o que ele quer, ele tem que experimentar. E por que não a mesma regra para a mulher? Não, porque mulher é vagabunda, ela não presta, ela já vai ter outro. E isso é um conceito já estabelecido na sociedade e que é uma verdade. Eu educo a minha filha assim, né? e eu educo a minha filha assim. Não veste roupa curta, não dança na boquinha da garrafa, não veste. Então, assim, ir para a igreja fechada. Então, assim, eu educo minha filha assim, porque por conta de toda essa estrutura de machismo, de julgamento, que recai sobre quem? Sobre nós, mulheres. Mas o mais importante de tudo, que eu trago e que eu até trouxe a frase aqui, a nossa liberdade é a nossa voz, é nesse sentido, de que não só é falar por falar, e olhando por outro critério também, nós mulheres somos tidas como histéricas, como que falamos demais, que reclamamos, só sabemos reclamar. Então, nós precisamos conversar com as nossas mulheres para que a gente coloque-se no lugar de fala e fale as coisas necessárias, urgentes, e que a gente não se intimide por conta do que nós estamos vivendo. Exato. Porque é um assédio sexual, moral, institucional, todo tipo de preconceito, de misoginia que a gente vive e nos silencia. Então, escrever para mim além da escrita, é falar assim, você pode. E o que você viveu, você está vivendo um constrangimento dentro do seu serviço, fale, denuncie, faça acontecer, faça de alguma forma que você vá se preservar. É lógico, tem ambiente que a gente não pode. Militarismo mesmo. Como que as mulheres vão denunciar?
Então, a gente precisa de colher provas, aí a gente orienta, a gente precisa de falar para as mulheres como que temos que falar, com segurança. Vamos colher prova, vamos guardar as mensagens, as perseguições, as cantadas, e gravar o ambiente, porque a gente pode, está acontecendo com a gente. E a gente precisa exercer essa voz, sim, para que a gente efetivamente saia desse local de submissão, desse local de silenciamento, para que a gente avance e a gente oriente outras mulheres que estão sofrendo, porque essa é a nossa história, né? Essa questão de submissão, ela é muito distorcida, né? Quando eu ouvi muito isso do meu ex-marido, que eu precisava, já que eu sei tanto da Bíblia, eu precisava ser submissa. Mas eu falei assim, mas submissa, mas a Bíblia não fala que eu tenho que abaixar a minha cabeça e levar chicote, né? Levar tudo que os homens propõem a fazer, né? Alguns. E aí eu falei assim, mas ser submissa não é isso. Não é você abaixar a cabeça literalmente e aceitar e se morrer, né? Eu falo que porque a gente vai se matando aos poucos. Perde a voz, né? Isso aconteceu comigo, né? Durante o meu casamento. Eu fiquei casada durante 15 anos. E eu comecei a ficar quieta. E isso que desencadeou a depressão é o que? Aceitar. E sabe aquela coisa, aquela pressão de que eu tenho que ser submissa. Mas e vivi isso. Era ele poder estar na rua, ele fazer o que ele queria, e a minha voz era sempre calada. Então a gente vai só engolindo, engolindo até o dia que você decide, tá? E é aí que a gente fica amargurado, que a gente fica Exatamente. reclamona, que a Exatamente. gente. Por quê? Porque a gente não tem. Nós não fomos treinadas a chamar, senta aqui, vamos conversar. Sim. Sabe o que você está fazendo? Eu não estou gostando do que você está fazendo. Eu não casei para isso, para você ter isso, aquilo. Eu nunca vi esse diálogo entre meus pais. Então era assim: ele chegava, minha mãe se fechava, emburrada, e era isso. Seguir a vida, E aí né? seguia a vida. No outro dia, talvez conversava ou não, o mínimo, no outro dia já estava melhor. Então, nós repetimos esse padrão. Eu Exatamente. repeti esse padrão no meu relacionamento. Eu tenho 19 anos de casada. Quantas vezes eu repeti? E eu falo, gente, só quando eu entrei para a Delegacia da Mulher em 2020, na pandemia, que eu me libertei. Ou melhor, que eu comecei a abrir os meus olhos e entender que eu estava repetindo o comportamento da minha mãe, do relacionamento dos meus pais, dos meus tios. Então, é uma situação assim, eu tinha um exemplo pequeno. Eu tinha para mim que a responsabilidade das coisas de casa era minha. Olha, nós fomos criadas assim. Porque eu via minha mãe cuidando, porque ele trabalha, né? E ela não trabalhava. Depois que ela passou a trabalhar, a gente já grande, só que ainda ela passou a trabalhar, mas ela que cuidava de tudo. Saía e deixava a comida pronta. Final de semana era lavando, passando, cuidando. E o meu pai também trabalhava, jogando bola, indo para os amigos, indo para o bar. A saúde mental dele estava em dias, né? E você está entendendo? Então a gente tem que criticar, a gente tem que falar com criticidade, com alerta para nossas mulheres, porque aí a gente vai repetindo esse comportamento. Então, mesmo eu trabalhando fora, sendo delegada de polícia, meu marido também é policial, e a gente cumprindo escala, eu sempre estava com uma sobrecarga a mais. E eu fui vendo, e eu fui entendendo o que é a violência, eu fui estudando. E eu fui para a primeira delegacia que foi atender 24 horas mulheres aqui em Cuiabá. Eu sou desde a inauguração da delegacia. Então, aí a gente vai ouvindo as histórias e vai se identificando nas histórias das mulheres, porque elas chegam lá, qual o desentendimento aconteceu por conta disso? Ele saiu do serviço, ele bebeu, ele chegou tal a hora da manhã, depois ele quer isso, e acontece esse entendimento. E aí você vai se identificando, e o que está faltando? O diálogo, está faltando a compensação, né? O respeito, você entender que a obrigação é do casal, não é só dela, não é só dele. E também a saúde mental é principal. E a gente só vai conseguir alcançar essa sanidade mental se nós estivermos felizes. É verdade. Nós vamos acontecer, estar feliz todos os dias, todas as horas? Não. Mas a gente também tem que saber aprender a administrar a infelicidade, o momento de escassez, de tristeza, de Exatamente. deserto que a gente vivencia. Mas olha que interessante que você falou que você
você começou a enxergar isso que você estava repetindo padrão, né? E aí, quando você enxergou, você começou a se estudar e começou a mudar a rota. Sim. Isso é de extrema importância. E eu também tinha esse comportamento de zangar, de fechar o rosto e não conversar, e ficava ali uns dias sem conversar. Aí eu fui vendo, não é assim, eu chamei, olha, nós dois trabalhamos, a casa é assim, nós dois contribuímos e nós dois temos que, daqui para frente, mudar. Tem uma filha, nós temos que contribuir. E foi mudando, foi difícil. Foi difícil porque meu marido, ele é filho de, são 3 homens, ele é o mais velho, e a minha sogra não educou eles para lavar um copo. Eu tenho um cunhado que ele brinca, mas meu dedo não cabe aqui nesse copo, o dedo dele é grosso, não consigo lavar vasilha, mamãe. E a gente achava graça disso. Mas depois que eles casaram, eles já, hoje são os homens que contribuem, né? Meu marido, meu cunhado, todos eles são. Mas assim, foram criados também de uma forma que o serviço doméstico não era para eles, né? Exatamente, porque eu falo assim, nem se voltar um pouquinho, né? Nem precisa. Eu fui criada, eu tenho um irmão. E tipo assim, eu olho e você fala assim, gente, e a minha mãe criou ele, tipo, homem não faz nada. Ah, meu irmão não foi Entendeu? assim. A minha mãe criou meu irmão lava banheiro, limpa a casa, faz comida. Lá em Não, casa hoje, também. pois é. Aí eu, Aí- eu falo que ele precisou ir morar sozinho, casar, para ele poder aprender a dividir tarefas, a compartilhar as tarefas de casa. Porque mais antes, Lá em casa nós somos em 7, 5 irmãos e eu e minha irmã. Minha mãe sempre colocou meus irmãos para dividir a tarefa de casa. Sempre. Um lavava o banheiro, um lavava a louça, um limpava a casa, uma lavava a roupa e uma fazia comida. Sempre foi desse jeito. Mas meu pai, ele não gostava, né? Sempre tinha. Mas ela sempre ensinou. Tanto que são todos casados e todos, assim, ajudam em casa. Não tem esse problema também, né? Porque vem da criação, realmente. Eu tive muitos problemas com meu marido. Nossa, de chegar e eu achar a pia suja e aí assim, eu era muito reclamando. Outro padrão que eu tava repetindo da minha mãe, né? Eu falava, aí já é eu que estava errada, mas eu não estou errada. Aí eu levava a reflexão, mas eu não estou errada. Eu posso estar errado, ter chegado e reclamado, ficar zangada, mas, poxa, e a falta de consideração, e a consideração, e a parceria, né? Então, assim, isso é muito importante. E é um assunto que a gente não fala. Não. é verdade. A gente não conversa sobre isso. Não conversa com o marido, não conversa com os filhos, não conversa. A gente briga. A gente não conversa, a gente briga. Quando a gente verdade. vai falar, a gente já briga, a gente já fala alto. Ah, vai fazer isso, vai tirar o sujeira do banheiro, vai fazer. A gente não tem esse diálogo. E isso daí a gente tem que mudar o comportamento. Então, E Roseli falou uma coisa bem interessante. Você se olhou. Você começou a atender mulheres e começou a olhar, falei, poxa, peraí, ela tá passando a vez, eu também passo isso. Começou o quê? Isso daí é autoconhecimento. Então, o quanto que você olhar para dentro de você, o tanto que você buscar ali, te liberta, né? Te traz uma nova vida, faz você viver uma nova Ser uma vida. pessoa melhor, né? Sim. Também, né? E se a gente ficar só olhando para a situação, reclamando e não mudar as atitudes para que a situação mude, nada muda. Nada muda, exatamente. Lai, e essa jornada sua de deixar uma profissão, vamos fazer você fez uma transição de carreira, né? Sem saber, né? Mas esse que é o gostoso, né? Não é nada planejado, porque às vezes a gente fala assim, ah, não, eu vou deixar de ser, né, uma doutora para ser uma maratonista, viver daquilo, é diferente. E como foi assim, essa jornada de você precisar se desprender de uma personagem, porque ali nós somos uma personagem, na nossa profissão é uma personagem que a gente veste, né? Para se tornar outra. E me fala um pouquinho assim, qual que é a comparação que você traz de uma para outra? Bom, quando eu entendi que eu não queria mais ser manicure, e deixando claro que não tem problema nenhum ser manicure, a questão aqui é que eu sentia que eu tinha nascido para algo grande, eu queria mais, eu tinha sede demais. Eu fui muito feliz sendo manicure, até porque foi minha primeira profissão. Então, meus pais se separaram muito cedo, eu casei muito cedinho, eu casei com 14 anos. Então, eu me vi ali numa situação de ter uma renda, alguma coisa para fazer. Então, quando eu decidi, não quero mais ser manicure, eu não gosto mais disso, eu não quero mais fazer isso, e me descobri em outra profissão,
eu vi que eu podia muito, que eu era capaz. E aí eu E não como quis foi parar. esse start para outra profissão? Que é hoje o que você exerce, né? É o que eu faço hoje. Eu percebi que eu tinha o dom. E aí eu estava trabalhando numa floricultura. Eu era contratada como vendedora, mas eu fazia serviço de marketing. A empresa dispensou o marketing porque as minhas ideias eram assim muito. E ela falou assim: não, você fica ajudando aqui por enquanto. E aí eu vi que eu tinha nascido para aquilo. E foi transformador, porque às vezes eu só tinha um pensamento assim: eu acho que eu nasci para ser dona de casa, só ter filho, minhas irmãs que nasceram para ser formada em qualquer coisa e eu não nasci para nada. Então, quando eu me vi que eu fazia algo e as pessoas ficavam, nossa, que top, que legal, que ideia, deu muito resultado. Eu falei, gente, eu nasci para isso aqui. E dá uma sensação de que você é alguém na Terra, você é gente, você é um ser humano. E foi assim, Que tem mudou mesmo. sentido, né? Exatamente. E aí acabou que eu acredito isso, que eu encontrei meu propósito, porque as coisas foram destravando e foi abrindo assim, foi acontecendo sem muito esforço, sabe? Os caminhos iam aparecendo e hoje eu sou muito realizada com o que eu faço. Quando eu falo para as pessoas, eu sou formada em direito. Não, mas você vai fazer, cadê a sua carteirinha da OAB? Porque você não é advogada? Eu falo, gente, eu sou tão feliz no que eu faço que a minha faculdade foi algo assim mesmo para dizer que eu cursei uma faculdade que eu fiz, porque meu pai falou, você não é ninguém, suas irmãs têm faculdade, você não é ninguém. Eu falei, o senhor vai me chamar de doutora. E eu fui lá e fiz, mas hoje eu sou extremamente realizada no que eu faço. Muito feliz. E é isso que faz sentido, né? Todo mundo assim, sempre tem algumas mulheres que dizem assim, eu não sei, não encontrei meu propósito, não sei do meu propósito, né? Eu falo assim, gente, o propósito, ele é revelado na caminhada. Não adianta chegar aqui, né? Falar assim, eu vou trazer pra mim. Só um detalhe, eu também já trabalhei com beleza, tá? Pra quem não sabe, eu fui criada, até hoje, né? Fui criada dentro de um salão de beleza. Minha mãe, desde quando eu nasci, ela sempre teve clínica de estética, né? E eu fui criada e eu cheguei nesse pensamento, um dia eu vou precisar ter o meu sustento, porque meus pais me sustentavam, né? Eu falei assim, mas um dia eu vou precisar ter meu dinheiro. E eu fui aprender a fazer escova e maquiagem, tanto que eu amo fazer maquiagem. E no início, eu achava assim, porque minha mãe era muito bem sucedida nessa área, eu achava que eu tinha que dar certo também, porque minha mãe tinha dado ali, eu tinha que dar certo. Só que tudo que eu me proponho fazer, eu faço bem feito. Então eu era uma boa manicure. Só que eu queria mais, eu queria ir Sim. além, né? Eu sonhava muito grande, sempre fui muito sonhadora. E as pessoas me chamavam de louca. Eu falo, gente, eu não sou louca, sou corajosa. Porque se eu falar assim, eu vou fazer esse copo transbordar. Você olha assim, e aí todo mundo não dá nada. Eu vou fazer, vai falar assim, vou fazer. Você sabe que o louco, ele só deixa de ser louco quando traz É resultado, o que né? acontece hoje. Então, Minha mãe pegou o livro e começou, eu sempre. Começou a chorar. Meu filho, eu tinha certeza que você. E aí eu falo, eu tenho certeza. é Mãe. agora, né? Agora. Então é incrível, assim, se olhar e ver as pessoas hoje reconhecendo, né? Porque de fato eu era a mãezinha, eu cuidava das crianças dentro de casa. E hoje, o que eu mais faço é estar no meio de mulheres grandes também, que era o que eu sonhava. Até um dia eu contei no meu Instagram, muitas mulheres veio falar comigo que eu tinha saído da academia, eu tinha destrancado meu carro, eu sentei para dirigir. E eu me peguei lembrando que um dia, quando eu era mais nova, eu sonhei com uma cena dessa. Na minha ideia, isso era a vida de madame. Ter a minha empresa rodando sem eu e eu tá lá na academia malhando, eu indo, saindo, dirigindo o meu carro. E eu falei assim, gente, eu nunca agradeci por isso. Então, quantas vezes a gente alcança sonhos e ele se torna rotineiro, passa Sim. despercebido. E naquela hora eu chorei tanto, e aí eu fui gravar nos stories isso, falar. Gente, pode ter coisas que você orou, você sonhou um dia, e você vive isso na sua rotina, mas você nem lembra. Não dá importância, né? Passa a ser comum, né? E para mim aquilo eu cheguei onde eu sempre quis, né? Porque hoje eu poder sair, fazer academia, eu sou mãe também, e acaba que eu olho para trás e falo, gente, quem que imaginava? Eu achava que só era mãe só para fazer criança e cuidar da casa, mais nada. Eu acho que toda mulher passa por isso, né? De falar assim, eu nasci só pra cuidar de casa. Eu também já passei por isso. Aí essa semana mesmo eu fiquei me pegando, tava organizando lá em casa. E olha só uma coisa besta que eu passei essa semana, mas com um significado muito grande. O meu armário de cozinha ele deve ter uns 15 anos, quase, né? E a minha gaveta, onde eu guardava minhas coisas de mesa posta, ela tava emperrada. E eu reclamava daquela gaveta. Sim, sempre. Por quê? Porque ela tinha uma dificuldade para puxar, né? E eu deixei até de usar ela. Gente, você acredita que eu acho que tem uns 3 anos que ela gaveta daquele jeito?
Aí precisou uma gaveta do guarda-roupa do quarto da Rafaela estragar. Eu falei assim, não, vou começar. Estraga uma gaveta, estraga outra gaveta. Aí começa, né? Eu falei, não, deixa eu chamar alguém para ver aqui, né? Aí eu fui, e eu tenho um tio que é marceneiro, que mora assim, uma quadra do meu condomínio. Que é a marcenaria dele, né? E toda vez que eu passava, eu preciso vir aqui, preciso falar com meu tio. Preciso falar. Às vezes eu passo, buzino, dou tchau, né? Aí eu parei lá e falei assim, tio, o senhor pode ir lá em casa? Agora, entra aqui no carro. Aí ele falou assim, tá, peraí. Foi, entrou, né, lá. Gente, vocês acreditam que por causa de R$ 120, foi R$ 120, que ele arrumou todas as gavetas que estavam lá em casa, não eram só duas, já eram 4. Aí ontem eu fui, né, isso ele arrumou ontem. E aí eu tive que tirar tudo, já aproveitei, fiz aquele limpa, né, joguei fora, limpei, joguei as coisas fora. Eu falei assim, gente, por causa disso, se era uma gaveta, foi R$ 20 a trinca lá, o rolamento, né, eu não sei o nome. Foi R$ 20. Aí eu comprei as 4 e ele me cobrou R$ 50 pra arrumar. Aí eu falei assim, gente do céu, eu passei 3 anos olhando, abrindo todos os dias essa gaveta e reclamando da gaveta. E eu não mandei arrumar. Aí eu falei, quanto que a gente faz isso com a nossa vida? A gente vai levando as coisas e é tão simples organizar, é tão simples ajustar, é tão simples você parar e entender para poder arrumar tudo, né? E eu trago muito isso para minha vida. Desde o dia que eu escrevi o Transformando o Mundo, que é quando eu conto a parte da depressão, sobre essa questão de agradecer. Eu era muito ingrata. Eu era ingrata demais, eu tinha uma vida muito perfeita. Todo mundo lá, a minha vida era muito perfeita, né? E eu era ingrata. Por quê? Porque eu deixei de me conectar, eu me distanciei de Deus, me distanciei dos meus valores na minha jornada, porque eu vim sofrendo uma violência invisível durante tanto tempo que eu fiquei muito tempo calada, muito tempo calada. E só faz 2 anos esse despertar de falar, entendeu? Sério? E parece que você já Nossa! viveu assim. Já parece que já tá um Então, tempo aí nessa caminhada. Pois é. Mas Mas assim, o autoconhecimento foi desde 2017 que eu comecei a aprofundar. E as pessoas acham que assim, ai, do dia para noite. Ah, eu resolvi hoje. Exato. Eu resolvi Aham. hoje um BO, né? Ressignifiquei, né? Tudo a gente ressignifica. Aí ressignifiquei uma situação. E pronto, tá resolvido, a vida tá ó. E não é. Gente, eu falo assim, essa jornada que a gente entra de nos conhecer, de nos destravar, de ressignificar as situações da nossa vida, ela nunca acaba. Isso que eu falei esses dias num vídeo meu. A pessoa que a gente mais convive é nós mesmos. Sim. E nós não nos conhecemos. É verdade. Falou tudo. É isso Eu mesmo. fiquei, por causa desse processo meu de emagrecimento, eu falo assim que eu carregava muitos pesos, né? E aí por isso o sobrepeso. Então eu entendi que eu não me conhecia e tinha que fazer terapia para eu me Olha a importância, né? O autoconhecimento transforma demais a vida da gente, Sim. né? E o que você falou, a gente tem que estar conectada com Deus, porque isso muda muito a nossa realidade, não adianta. Eu falo que a minha vida era totalmente diferente, porque a gente é o olhar para si e entender que tudo que a gente está passando é Deus abrindo caminho ali na sua vida para você chegar na onde você precisa chegar, porque ali você vai transformar a vida de muitas outras pessoas, né? Vai atingir outras pessoas. Então você é olhar e ver assim, é Deus trabalhando em todo momento na nossa vida. E é né? verdade. Você falando de improvável, né? Lá do início. E sim, quantas vezes nós somos improváveis, né? Inclusive, ai, não vou falar, é spoiler. A gente vai conversando, a gente vai querendo soltar as coisas, né? E eu escrevi, o livro que eu estou escrevendo, meu próximo livro que eu vou lançar na Bienal em São Paulo, ele fala um pouquinho sobre deixar de ser improvável. Sim. Porque hoje eu tenho 40 anos e eu falei assim, eu vou escrever um livro dos meus 40 anos, deixando de ser improvável, porque nós crescemos com as pessoas apontando para nós, em todos os sentidos. E aquilo ali vai, o quê? Trazendo pequenas micro ações, pequenas micro palavras que vão sendo guardadas no nosso inconsciente, que acaba
fazendo com que nós não tenhamos resultado na nossa vida. Vira uma realidade. Exatamente. Eu ouvia Forma muito quando eu era realidade. menina, que eu ia ser a ovelha negra da família. que Ah, mas eu assim, também. Ah, mas as ovelhas negras dão resultados bons. Não, eu sempre fui também, olha, não tem jeito que dão. Gente, eu olho assim, quando eu comecei a escrever, né? E o livro eu comecei a escrever de trás para frente. Como assim? Da história, do dia que foi marcado toda essa transformação na minha vida. Então, eu vim trazendo o livro do dia de 2 anos atrás para os 40 anos, né? E esse vai ser um livro assim, eu falo que é um livro divisor de águas, totalmente diferente do primeiro, que é Poder da Transformação, né? O Poder da Transformação eu escrevi, mas eu trouxe algo mais técnico. O que as marcas fizeram para se transformar durante a jornada de vida delas, né? E esse livro não. Esse livro eu vou trazer assim, na essência. Quem é a Suelen? Por que hoje ela é assim? Por que hoje ela fala com mulheres? Por que ela ajuda? Por que ela se tornou, né? Quem ela se tornou? Então, quais foram as feridas que eu precisei olhar? Quais foram as feridas que eu estou cuidando, porque, igual eu falei, a gente ressignifica uma situação e aparece outra. E vai indo, essa jornada não acaba. Acaba. Eu falo assim, nem quero que acabe, porque eu acho que quando acabar é o dia que eu não tiver mais fôlego de E vida. eu acho que é um movimento que você tá criando, que vocês estão criando, né, Su? Porque acaba que tá criando uma nova cultura das mulheres falar. Porque quando a gente é pequena, a gente é ensinada a calar. Quando Exatamente. aí não fala, né? Então, assim, quando na minha infância eu sofri coisas terríveis. E aí, quando eu fui falar, minha mãe, não fala, não fala. E até hoje, adulta, quando eu tentei falar de novo, entrar no assunto em família, não fala. Então, é uma cultura de não falar. E aí, quando você traz, vem, conta a sua história mesmo, conta o que você passou, é um movimento, né? Então, se 4 mulheres foram lá e contaram essa história, falaram o que passaram, eu posso contar. Seja ela uma história feliz ou triste, mas vai servir para outras pessoas. Então, Mas eu acho que assim, por ser uma história feliz ou uma história triste, toda história feliz, ela teve a sua história triste. Sim. Entendeu? Então, Feliz assim, é o não resultado. tem só o feliz. Tem uma escritora que eu sentei com ela, e ela falou assim: eu não quero contar das minhas tristezas que aconteceu. Mas ela tem uma história de vida assim que eu falei assim: meu Deus do céu, como não contar, entendeu? E eu tô trabalhando isso nela. Falei assim: não, a gente pode contar, mas de uma outra forma, porque isso daí vai gerar nas mulheres que lerem, que falam assim: poxa, se ela, aos 70 anos, Não. conseguiu, sabe, assim, tá num patamar assim, da vida dela, assim, de uma plenitude, mas olha só o que ela passou. O que você falou é extremamente importante, esse de abordar a história triste da gente, porque eu vi um episódio do meu primeiro livro que uma pessoa falou para mim bem assim, porque o primeiro livro fala sobre a minha história triste, né? Mas não tem como eu falar de mim sem eu falar da minha história triste. Não existe Rose sem a história triste dela, sem falar do que eu vivi antes. E uma pessoa falou bem assim para mim: você vai ter coragem de falar sobre isso? Você não vai casar porque as pessoas vão olhar exatamente para isso. Então, você não tem marido, você não vai casar. Se eu pego isso e internalizo aquilo como uma realidade da minha vida, Você não avança em nada. não avançaria em nada. E olha Justamente. só, deixaria de ajudar tantas outras mulheres, porque através disso, muitas outras mulheres foram tocadas. Recebo mensagem de várias mulheres falando que passou pela mesma coisa. Só que a gente não pode deixar que algo ruim que nos aconteceu defina quem a gente é e limite a gente, entendeu? Porque aquilo foi uma coisa que aconteceu na sua vida, não quer dizer que você é aquilo ali. Não quer dizer que você é aquilo ali. Então, assim, o olhar crítico do outro, a opinião do outro, a gente tem que aprender a escutar e deixar ela ali, tá bom? Querido? sobre ela, filtrar. É sobre ela, não sobre Diz mais sobre ela do que sobre mim, né? Exatamente. Esse é um exercício muito poderoso, gente. Eu faço isso todos os dias. Porque tem pessoas que é Também. difícil, né? Ele Sim. acha que tem o poder de achar alguma coisa sobre a sua vida, opinar, e aí depois que você aprende sobre você, Tá tudo certo, né? E a gente aprende a deixar isso daí. Eu passei uma situação essa, Roseli, com um vídeo que eu gravei depois do lançamento do movimento. Que, né, eu agradeci por estar no movimento, por você ser a nossa voz e fazer com que nós abrimos a nossa voz, né? E eu falei um pouquinho sobre que eu passei de abuso,
Só que eu expliquei que eu não fui abusada sexualmente, mas eu fui. Foi É, violada, né? é, e eu entendi que não foi. E eu entendi essa situação lá no dia do movimento, acho que com a fala da Janaína, da deputada Janaína. E na hora que eu tava lá, eu falei assim, gente, eu passei por isso. E eu passei por isso não foi lá com 7 anos. Só com 7 anos. Eu passei isso durante toda a minha vida. Durante toda a minha vida eu fui abusada. Eu permiti ser abusada pelos homens, né? É, foi porque, primeiro, depois o meu pai era um pai presente e ausente, né? E aí, quando aconteceu, de fato, né, o funcionário foi da minha casa e tentou, né, abusar de mim e da minha irmã, não conseguiu chegar de via de Lembrando fato. que só o toque já É é um um abuso, abuso. né? Sim, Então, só o toque, só a invasão da sua dignidade sexual, do seu corpo, já é um abuso. Então, E, é importante a gente. e você falar sobre é o que traz a consciência pra gente do que a gente viveu. Não E adianta. a gente não minimizar esse Exato. comportamento. Ah, não teve invasão, não penetrou, mas Sim. foi abuso, porque as pessoas, a sociedade minimiza Sim. esse abuso. Ah, não pegou. para tentar, né? O assédio dentro do ambiente de trabalho. Quantos colegas de trabalho quer passar roçando em Sim. você, esfregando em você? Quer pegar em você, quer pegar no seu ombro, no seu cintura, no seu corpo. Quantas pessoas? E a gente minimiza. A sociedade minimiza esse comportamento. E às vezes E acha que isso não é abuso. a gente minimiza, a gente mesmo peca muito nisso. Quando acontece com a gente peca. Às vezes, por maioria das vezes, às justamente, vezes gente não, mesmo. maioria das vezes, maioria dos casos, é vergonha. Vergonha e você vai ser desacreditada e invalidada. Sim. É, Rose, porque nos ensinaram lá quando É éramos isso que eu ia criança que a falar. gente não pode falar sobre É isso que eu ia falar. É vergonha para você, não é vergonha Vergonha pra- para o homem que Exato. tá te abusando, que tá invadindo a sua privacidade. E é vergonha para a família E é também, vergonha tá? pra mulher, É uma coisa que eu ia falar. Quando você resolve falar, porque o que nos cura é falar. É. Quando você resolve falar, você atinge muitas pessoas. Além dos abusadores, você atinge sua família também, tá? Exatamente. Não querendo atingir, você atinge. E aí o fato que eu falo sempre para as pessoas que me procuram, eu falo sempre assim: você sempre vai atingir alguém, ou você ou o outro. Enquanto a dor é sua, para você ser curada, se você precisa falar, mas o outro vai sentir ali na hora, depois que ele vai embora para casa dele, acabou. O problema é seu, você vai carregar para a vida toda. Então, Exatamente. joga a merda no ventilador, resolve o seu problema, porque o outro vai para casa e vai dormir. Ele não vai carregar a vida toda, ele não vai carregar pro relacionamento dele, ele não vai carregar pros filhos dele, porque a gente traumatiza até nossos filhos. Sim. Tá? Porque a gente coloca uma pressão ali, sabe? Eu tenho casos que eu atendi na delegacia em que ela narrou o abuso sofrido pelo marido, o estupro sofrido pelo marido, mas pelo padrasto ela não quer denunciar. Para não Atingir magoar a mãe, a família. Entendeu? Você está entendendo? Olha que situação essa mulher vive. Então, assim, ela, fora os outros abusos dentro de tio, porque vivia na casa de favor, sabe? Então, assim, é triste. E é essa situação que você está falando, a gente pensa muito no outro e não pensar E o outro não pensa em você. Primeiro porque ele não viveu aquilo, ele não sabe nem como que é e nem conhece a sua dor. Então, para ele, assim, é indiferente. A única coisa que o outro se preocupa é com a reputação, com essas coisas. Não, com a sua dor é outra história. É só você mesmo que vai se importar com ela. Então, por isso que a gente precisa olhar para si e esquecer um pouco o outro. Porque enquanto a gente viver preocupada com o que o outro vai pensar, como vai ser a reação do outro, a gente vai viver sufocada com aquilo ali. E, infelizmente, isso nos trava toda a nossa vida. É relacionamento, é financeiro, porque a minha vida financeira, a minha vida só começou a andar depois que eu olhei, porque, antes de tudo, a gente não enxerga isso, a gente precisa verbalizar que a gente sofreu um abuso. Independente qual foi, a gente precisa verbalizar, olhar e reconhecer. E isso é muito doloroso, porque a gente se sente assim, nossa, como que eu suportei isso? Como que eu falei? Como que eu deixei? Como que aconteceu? Né? Culpada, e olha que comigo, eu tinha 5 anos de idade, né? E aí ainda me carregavam a culpa. Como que eu deixei isso acontecer? Gente, como? É uma pessoa adulta, você é uma criança, você carrega uma culpa a vida toda.
Então, é um olhar que a gente precisa ter pra gente, para as nossas emoções, para se cuidar, porque a gente vai carregar isso na vida toda, isso vai refletir na vida dos nossos filhos, a gente precisa quebrar padrão, quebrar ciclos, porque isso, a nossa vida financeira fica amarrada, por incrível que pareça, fica amarrada, profissional, é aquele negócio, você vai e volta. Vai. Vive recomeçando. Exatamente. Então você precisa olhar para a ferida porque está te travando, aquela busca interna mesmo, que aí você vai achar lá. Quando você encontra, é aqui, é isso, resolve esse BO, independente de quem você vai atingir. O BO é seu, aconteceu com você. Resolve ele, que você vai ver como que as coisas vão mudar. Como que você. Aí você vai passar. Aí vem aquele negócio assim, até ser respeitada você vai ser, porque a Exatamente. voz. O poder da voz. Deus nos deu a voz, é pra gente usar ela. Vamos. E é verdade. Eu sempre falo assim, o mundo, ele foi feito a partir de quê? Foi a partir da voz. Então, até esses dias eu ouvi uma pessoa falar assim que a nossa voz, ela não tem poder. Quem tem poder é a voz de Deus. Eu falei assim, não, eu já discordo. Não deixando, né? O poder de Deus. Mas sim, a nossa voz, ela tem muito poder. Eu comecei essa jornada de transformação na minha vida, que por isso que eu escrevi o livro O Poder da Transformação, porque eu mudei a minha voz. O que é? As declarações naquilo que eu era. Porque enquanto eu acreditava que eu não era improvável, que eu não. Por quê? Por causa das vozes que eu ouvi desde criança. E você teve como verdadeiras, né? Exatamente. E a gente interioriza isso como verdade. Exatamente. Eu comecei Falsas o quê? A verdades. declarar. Eu falei, não, peraí, eu não sou isso, não. Aí eu comecei o quê? É. A ver realmente qual era a minha identidade. E né? a gente cai no buraco do vitimismo também, né? Sim, eu fui muito na minha vida. Cai no buraco do vitimismo. Aí no dia que eu postei o vídeo, começou o julgamento. De quem? Da família. Mas você não podia ter falado aquilo ali. Apaga o vídeo. Eu falei, não vou apagar. Não deixei. Eu falei assim, depois eu gravo outro e explicando melhor sobre o assunto. Não tem que explicar nada pra ninguém. A gente tem Como mania que de você querer teve coragem? Mas eu não explicar. gravei, eu não gravei. Não explique. Como você teve coragem de Você se ser. expor, né? Se Porque aí expor. se expor. Como você teve coragem de se expor? Olha só. Aí eu falei, né? não, quer saber? Não E vou apagar é no sob vídeo, esse manto de exposição, de preservação da imagem da vítima, que os abusadores estão todos aí, ó, soltos. Aí, ó, a gente vai olhando até o movimento do judiciário. Ai, sigilo, processo de violência sexual, sigilo para não expor a vítima. Mas não expõe a vítima e não expõe o agressor. Exato. E ele, pai, padrasto, tá tudo lá dentro de casa. Todas que passam lá são abusadas. Todas. Eu falo para você. Eu tive várias experiências na delegacia de mulheres já senhoras, família, assim, outras gerações, que a filha contou só aí que ela teve coragem de falar. Ele fez, porque fez comigo. E era o pai. Era avô que fez com a filha dela. Ela só enfrentou quando foi a filha a vítima. Mas enquanto foi ela silenciou e nunca contou. Aí ela teve a coragem de E você contar. compartilhou, né, uma história no livro sobre isso, né? Tem uma parte lá que você colocou um pouco sobre isso, né? Coloquei Sobre- a minha experiência. a sua, né? Coloquei a minha experiência. Então, são coisas que a gente naturaliza, né? Do abuso sexual, que, infelizmente, aí a gente está aí permitindo que essa cultura de invasão, e de objetificação do corpo da A gente mulher. precisa falar, né? Porque ensinar sim, nossos eu falo filhos, que né? É a nossa luta diária, né? É a nossa. É a nossa luta diária em mudar esses padrões, mudar esses ciclos e colocar a voz para que haja realmente fico mudança pensando o na seguinte, cultura. A gente hoje, na idade que a gente vive, se a gente vive isso ainda hoje, imagina o que as nossas mães, nossas avós lá no passado não suportaram. Eu já pensei gente, sobre isso. Quantas cicatrizes, Hoje que nós temos né? mais liberdade, né, Exatamente. Então, Por isso que eu sou a sempre rebelde pergunto da sobre isso. família. Não, eu também, amiga. Eu também sou a rebelde. Minha mãe Então, fala, aqui, então a nossa mesa você tem que convidar fulano. Não, eu não tenho que convidar. Não, igual minha filha. A minha filha, ela não gosta que fica abraçando, que fica beijando ela. E eu respeito. Não gosta, não faço, eu não aceito. Sim. Porque é assim que a gente vai fazer. Sim. Aceita, abraça. Eu não conheço a pessoa, como eu vou É, abraçar? Uma coisa que eu, desde quando eu tive a Rafaela, eu tinha
raiva do pai dela. Falou assim, abraça seu tio. Tipo assim, amigo do amigo, não tem? Aí eu falei, não tem que deixar a menina. Aí ela começou a falar assim, não precisa. Ela começou a crescer, entender um pouquinho. Mas você não precisa abraçar ninguém. Não faz isso, minha filha, entendeu? E, mas o meu pai vai ficar zangado comigo. Não vai nada. E aí tive que começar a trabalhar na cabeça do pai dela. Eu falei assim, não, ela não quer, não quero. Eu fui abusada, não foi uma vez, foram várias vezes, então eu não quero que ela passe por isso. Nem meu filho, eu deixava, porque é homem. Menina, vou deixar? Jamais. Gente, nós estamos dando as considerações finais, porque se deixar aqui, nós vamos mais um período. Mas com toda certeza. Eu já ia abrir um outro spoiler aqui, falar de traição, né? Que é uma outra coisa que a gente naturaliza, né? É verdade. Vamos deixar para Vamos deixar para a próxima, porque eu também. Essa área eu entendo. E essa é uma pauta que nos deixa no fundo do poço, mas que a gente ainda repete comportamento. Mas a gente deixa para depois. Não. Nós vamos ter que ir para bater um parte 2, sim, com toda certeza. Janira, deixa suas considerações finais, deixa uma mensagem para o nosso público. Bom, olha, eu primeiro quero agradecer, né? Primeiro por a gente estar aqui, pelo convite, pela integração, você nos conecta. Então, isso é muito precioso, a gente ocupar esse espaço, a gente abrir a nossa voz e eu vou deixar a mensagem, a minha frase, né? Que a sua voz é o seu poder. Então, saiba disso, todas nós mulheres, a nossa voz é o nosso poder. Não silencie diante de nenhum constrangimento, menor que seja. Então, a gente exerça a voz sabendo o horário, o local, mas não silencie. E não preserve a identidade, né, principalmente, desse abusador, porque ele tem que ser exposto. Então, é aquela mulher que grita, veja se aquela que grita, a histérica, sofre algum abuso. São as quietinhas, as comportadas, as silenciadas, que são as principais vítimas, né? Principalmente de abuso sexual, nesse caso aqui. Mas é isso, a minha mensagem é essa. Não silencie, vá em frente e exerça todo o seu dom, todo o seu potencial de mulher, de empreendedora, de profissional que você está aqui e veio para brilhar. Deixa também suas redes sociais para o pessoal te seguir e acompanhar o seu trabalho. Olha só, Delegada Janira Laranjeira. Delegada, o Janira tem um N e o Laranjeira é só uma laranja, não é o pétala. É porque o pessoal chama laranjeiras, não é só uma laranja. Gente, não se esquece de se inscrever no nosso canal e compartilhar este podcast que está maravilhoso. Lai, deixa uma mensagem aí para o nosso público. Bom, mulher, se você tem um sonho, saiba que você é capaz de qualquer coisa que você desejar. Só depende de você decidir e começar a caminhar. Porque no caminho, com certeza, a vida vai te ajudando, vai te ensinando. E Deus, que é o dono de tudo, né? Ele te honra aí no processo. Então, se você tem um sonho, não desista. Não escuta as vozes negativas que falam, você não é capaz, você é ovelha negra. Eu sou a prova viva de que se você sonha, você vai atrás que você consegue. Uhul! E como que eu faço para me te seguir? É Lai Freitas, MKT. Lá você me acompanha, vê meu trabalho, vê minhas histórias de superação, porque cada vez tá superando uma coisa, né? Sim, é um aprendizado diário, né? Já vou seguir agora aqui. Deixa uma mensagem para o nosso público, para essas mulheres, para os homens, inspiradores. Nós falamos sobre tantas coisas aqui, né? Mas eu vou deixar a minha mensagem, a frase do livro. O sucesso, ele não vem com a ausência de queda, mas com a coragem de recomeçar todas as vezes que você cair, porque nessa vida a gente vai estar sempre recomeçando em alguma área da nossa vida, seja num relacionamento, seja numa profissão, né, pessoal, você com você mesmo. Então é isso, todas as vezes que você cair, não pense que o seu lugar é ali no chão, levanta, sacode a poeira, vai de novo que as portas se abrem, as coisas acontecem no movimento. Não fique dentro de casa, gente. Saiam para fora, conheça, se conecte com outras pessoas, que coisas grandiosas podem acontecer na vida de vocês através de uma conexão. Que foi o que aconteceu comigo, com a Suelen aí, né? Com a Lai, com todo o movimento de mulheres que nós lideramos, que cada uma aqui lidera um movimento, né? Cada um na sua área.
desenvolvendo aquilo que está nas suas mãos. E eu quero deixar para você o versículo que Deus colocou no meu coração para este livro aqui, que é Seja Forte e Corajosa. E no prefácio eu falo um pouquinho sobre o que é ser forte e corajosa diante daquilo que Deus deixou para nós. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui, por vocês colocarem a história de vocês, materializarem, né? A história de vocês para que possa impactar e transformar a vida de muitas mulheres. Gente, até o próximo episódio. Semana que vem tem mais.